eu vim pela primeira vez aqui na França, minha família começou a se preocupar, perguntando: mas o que é que tu vai comer lá, menina? Não tem feijão, não tem cuscuz, não tem carne de sol. Como é que tu vai fazer para comer lá na França? Eu adorava um feijãozinho com bem muito coentro e cuscuz. Era bom demais, sabe, Maria? Eu adorava. E é verdade que quando eu vim para a França, eu fiquei meio ansiosa, sem saber muito o que era que eu ia comer, né? E cada vez que eu voltava para o Brasil, aí minha família preparava uma feijoada, ou feijão, ou cozido, esse tipo de comida bem consistente, e que a gente pensa que só existe no Brasil. Agora eu vou contar para vocês uma história, ou melhor, uma lenda. Quando a gente estuda a história no Brasil e aquela parte da escravidão no Brasil, onde a Lei Áurea e etc, etc, muita lenda nessa história. É por isso que eu vou contar essa de hoje, porque também fica nas lendas, né, dessa época da escravidão no Brasil. A gente aprende que os escravos comiam somente o resto, né, dos senhores. Tudo que é resto é jogado para os escravos. A carne que não é nobre, tipo focinho de porco, pé de porco, orelha, e tudo que não é nobre é jogado para os escravos. Mas na realidade não é assim que se faz, porque os escravos têm documentos que provam isso. Ele só comia água e farinha. Fazia parte da condição mesmo de escravo. E que a partir desses restos, os escravos inventaram a feijoada. A famosa feijoada do Brasil, o prato nacional. Com os restos de carne de porco sobretudo, eles faziam uma feijoada, né? Um cozido com feijão preto. Mas na realidade não é tão brasileira assim a feijoada. Pois é, gente, a feijoada não foi inventada pelos escravos e também não é tipicamente um prato brasileiro, né, de origem brasileira. Na realidade, a feijoada é um prato simplesmente francês. Aqui no sul da França tem uma região que se chama Languedoc. O Languedoc é formada por várias cidades conhecidas, tipo Toulouse, Montpellier, Carcassonne, Nîmes, por aí vai. É a região onde a história diz que na cidade de Castelnaudary, que fica perto de Carcassonne, Toulouse, por lá, eles inventaram o cassoulet. Cassoulet, isso durante a Guerra dos 100 anos. E o cassoulet, ele tem esse nome pelo fato que ele é cozinhado em uma panela de barro, a panela de barro que se chama cassole. O nome da caçarola que dá origem ao cassoulet. Cassoulet é um tipo de feijão branco, carne de porco, linguiça, exatamente como a feijoada. Mas eles ajuntam no cassoulet, eles ainda ajuntam o confit de canard, porque varia de região a região. Mas nessa região de Castelnaudary, eles colocam o confit de canard, que faz o famoso cassoulet na região do Languedoc. Mas esse tipo de cozido já se fazia desde a antiguidade. No Portugal se chamava cozido, na França se chamava cassoulet, e finalmente foi os portugueses que levaram para o Brasil esse tipo de cozido, que com o tempo a evolução culinária resultou no que a gente come hoje no Brasil, essa mistura de carnes diversas, sobretudo carne de porco, língua, pé de porco, focinho, e o feijão preto. O feijão preto a gente já comia na época dos índios no Brasil, né? Quando o Brasil foi descoberto, já existia o feijão preto. Mas esse tipo de evolução culinária, né, a gente vê também no famoso pastel de feira no Brasil, que surgiu na cidade de São Paulo, porque as feiras públicas são originárias da cidade de São Paulo, né? No Nordeste do Brasil, de Campina Grande, Caruaru, não. Foi a primeira feira pública, foi na cidade de São Paulo. E foi lá onde surgiu esses pastéis de feira, trazido pelos chineses. Os chineses, inspirados do rouleau de printemps, aqueles rolinhos de primavera, que eram feitos de massa de arroz. Como no Brasil não tinha massa de arroz quando eles começaram a fabricar o rouleau de printemps, eles adaptaram com a comida regional, né? Então adaptaram com trigo e faziam com carne e legumes. E os japoneses, por isso que a gente também chama
pastel japonês, né? Os japoneses, eles, quando chegaram no Brasil, morriam de medo que os ocidentais tivessem preconceito com eles, porque durante a guerra, os japoneses faziam parte dos aliados. Para se esconder um pouco, eles começaram a se misturar com os chineses. É que nessa época, os ocidentais não faziam a diferença entre os asiáticos. Os japoneses começaram a abrir pastelarias, imitando os chineses, para poder ficar camuflado entre os chineses, e começaram a fabricar os famosos pastéis japoneses, que a gente conhece também como pastel de feira. Pronto, somente para contar um pouco a história da feijoada e decepcionar alguns, porque finalmente foram os franceses que inventaram a famosa feijoada. Vou ficando por aqui e eu volto com outras. Tchau, bisous, à bientôt!